Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu quis deixar esse tema numa aula separada para todos vocês poderem recuperar o fôlego. Falar em fotografia é falar de luz e falar de luz é falar de física. Sim, você pode até ficar triste, mas se for capaz de recuperar um pouco desse conhecimento, vai perceber que sua compreensão sobre fotografia vai mudar drasticamente. Se nossas três outras variáveis fossem fixas, ou seja, temos um determinado tempo de exposição, uma dada sensibilidade e uma abertura de lente, nos resta trabalhar com a quantidade de luz, para então produzirmos uma boa exposição para as nossas fotografias, certo? Num ambiente externo, por exemplo, temos o Sol, que num dia ensolarado produz uma luz muito intensa, mas também muito dura. Aí já começamos a falar não só sobre a quantidade, mas as características da luz. E o que isso quer dizer? Chamamos de luz dura aquela que produz uma separação muito demarcada entre as partes iluminadas e as partes sombreadas. Eu posso querer mais luz, mas não necessariamente uma luz dura. E como que eu faço para alterar isso? Eu costumo dizer que com o Sol não se briga. O que podemos fazer é utilizá-lo a nosso favor ou então buscarmos formas de amenizar os seus efeitos. O que não dá é para tentar ganhar, a não ser que você tenha orçamentos de Hollywood, não é mesmo? Para usar o Sol a nosso favor, o que dá para fazer? O primeiro, e na minha opinião, o mais valioso dos recursos é rebater. Você se utiliza de qualquer objeto reflexivo e direciona a luz do Sol que bate sobre ele para uma região que precisa ser melhor iluminada. Dá para fazer isso usando rebatedores profissionais ou placas de isopor, tecidos ou até espelhos. O que você deve levar em conta para fazer essa escolha é a característica da luz que cada material vai produzir. Uma superfície espelhada vai devolver sobre o objeto uma luz igual àquela que incide sobre ela. Portanto, se for a luz do Sol, que é dura, o reflexo também vai ser. Uma superfície irregular, como uma placa de isopor, por outro lado, não é 100% reflexiva e tem uma superfície cheia de fissuras. Quando a luz do Sol bater sobre ela, ainda que seja uma luz dura, vai retornar sobre o objeto de forma heterogênea, chamamos de difusa. A sombra gerada pelo objeto, por sua vez, vai ser mais suave. Tem certo? Tem errado? Não. A questão aqui é conhecer as características da luz e como modificá-las. É você que vai decidir qual deseja, de acordo com o que você quer transmitir com a sua fotografia. Até aqui, buscamos rebater ou refletir a luz do Sol. Isso já altera os efeitos da luz intensa e dura que ele tem, mas existem formas de atenuar ainda mais tudo isso. Nós podemos fotografar na sombra de uma árvore ou de um imóvel, podemos escolher um dia nublado para aproveitarmos as nuvens como difusores, ou podemos fazer isso artificialmente. É aí que entra o butterfly, recurso muito usado em cenas externas e internas para quebrar a luz, deixá-la mais difusa. Isso diminui a sua dureza, ajuda os atores a ficarem de olhos abertos, evita mudanças drásticas na minha luz e atenua as imperfeições da pele. É como se fosse uma tenda montada entre a fonte luminosa e o objeto fotografado, fazendo com que os raios de luz se dispersem, quase como se a verdadeira fonte de luz fosse toda a área desse material difusor. Mudando um pouco de assunto agora, cadê a física que eu falei que ia ter? Já começou, só que agora vem mais. Se estamos falando de quantidade de luz, precisamos nos familiarizar com as variáveis que determinam a intensidade luminosa, de maneira especial quando o assunto for equipamentos de luz. A primeira coisa importantíssima é entender como a luz se comporta através do espaço. Acredito que todos já tenham visto essa imagem, e apesar da luz do Sol ser uma fonte de luz gigantesca, o decaimento da intensidade luminosa é exponencial. Tem muito mais luz chegando na Terra do que em Urano.
A coisa parece que fica complexa quando falamos de exponencial, mas o que é importante aqui? O objetivo é compreender que há uma relação entre a intensidade luminosa e a distância entre a fonte de luz e a região iluminada. Dizemos que ela é exponencial, pois a distância impacta esse decaimento quadraticamente. Ou seja, se tenho 900 lux a 1 metro de distância, a 2 metros vou ter 900 lux divididos por 2 ao quadrado, que dá 225. A 3 metros, mesma lógica. Vou ter 900 lux divididos por 3 ao quadrado, que dá 100 lux. Tá, Eloy, eu não queria estar tendo essa aula de matemática, mas acho que eu entendi. Só que como eu utilizo esse aprendizado na minha fotografia? Quando você for montar, por exemplo, uma cena de entrevista e tiver seu entrevistado de costas para uma parede, você provavelmente vai querer que os olhos do seu espectador sejam conduzidos para a pessoa entrevistada. Não para a prateleira de fundo, nem para a decoração. Ao posicionar a sua luz, você deve levar em consideração esse decaimento. Se coloco essa mesma fonte de luz a 1 metro do meu entrevistado, sei que tenho 900 lux iluminando o meu objeto principal. Se posiciono sua poltrona a 2 metros de distância do fundo do cômodo, ou seja, a 3 metros da fonte de luz, tenho uma intensidade luminosa sobre a parede que equivale praticamente a 11% daquela que incide sobre o entrevistado. Deu para entender? Estamos criando contraste, conduzindo o olhar do espectador ao que realmente interessa. Essas contas matemáticas, talvez você não precise saber com tanta exatidão, não se trata disso. A questão aqui é memorizar que a relação existente entre intensidade luminosa e distância é exponencial. Não aumenta nem diminui de forma linear, e isso sim vai ser uma ferramenta muito valiosa. Eu sei, foi uma aula pesadinha, não foi? Mas sabe o que é bom? Você pode assistir 2, 3, quantas vezes quiser. Consegue se imaginar dominando isso aqui? Um videomaker guerrilheiro tem que entender de luz. A luz é a sua matéria-prima. Faz uma pausa agora, toma um café, come uma parada gostosinha, você merece. Eu te espero na próxima aula.